Pessoas maravilhosas, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Pra quem tá caindo aqui de paraquedas, eu me chamo Karen e hoje eu vim com um vídeo muito legal pra vocês, que são 6 coisas que não te contam quando você vai começar um curso de nutrição. Primeira coisa, que a gente, a maioria das pessoas entram, no curso de nutrição achando que quer começar a calcular cardápio a partir de quando a gente entra, já bate na porta assim, ó, entra na faculdade falando, não, é isso aqui. Não, gente, infelizmente, a gente só vai aprender a calcular cardápio lá pro quinto semestre, mais ou menos. Por que que isso acontece? Porque antes da gente conseguir indicar algum alimento para algum paciente nosso, a gente precisa entender a reação química que o alimento gera, a reação química que gera no nosso organismo, a relação de alimento e medicamento, tá? E sobre individualidade. Então, a gente precisa aprender química básica, a gente precisa aprender fisiologia, a gente precisa aprender bioquímica. Você que está começando o curso agora, entenda, bioquímica, para você ser um bom nutricionista, não para você passar e concluir a faculdade, para você ser um bom nutricionista e conseguir atuar bem na sua área, você precisa realmente aprender bioquímica. Não aprender para passar de semestre, como eu falei, mas aprender para você conseguir atuar na sua área, tá? Parece um bicho de 7 cabeças quando você estiver começando, estiver próximo de começar a disciplina. Muita gente vai ficar na sua cabeça falando que é a pior matéria, que é muito difícil, que não sei o que, você vai começar a criar um bloqueio? Sim, aconteceu comigo, aconteceu com muita gente que eu conheço, mas você precisa entender que não é tudo isso, tá? Mesmo que seu professor não seja muito bom, graças a Deus tem vários vídeos na internet, no YouTube, que vão te ajudar a estudar em casa. Estude por fora, tá? Não fica se baseando somente em slides, tem muitos vídeos que ajudam a gente, reforçar aquilo que a gente já escutou, a aprender mais coisas ou de uma visão diferente. Eu gostava muito de assistir vídeos no YouTube por conta disso. Me ajudava a fixar mais porque eu tinha aquela explicação do meu professor e tinha explicação do professor do YouTube, tá? Então assista vários vídeos, leia artigo, livro, se baseie em coisas mais atuais, tá? Porque a saúde, graças a Deus, ela tá em constante evolução, então às vezes aquele livro de 2010 já não é mais verdade hoje em dia, tá bom? Então, fique atenta nisso. Você tá preparada para esse próximo fato? É possível que você veja um cadáver. Como assim, cara? Você tá louca? Gente, é possível que você veja um cadáver. Eu queria ver, confesso. Eu vi não, porque a minha professora tinha medo, então a gente teve aula com esqueleto. Como assim? A gente tem aula de anatomia. Antes da gente ter aula de fisiologia, ou até junto, com a disciplina de fisiologia, junto que eu diga no mesmo semestre, você tem aula de anatomia. Você tem a parte teórica e tem a parte prática, onde você olha, os ossos, as partes mesmo do corpo humano ali, pega na mão, o osso de mentira. Então, tem professor, sim, que leva pra ver cadáver, mas como eu falei pra vocês, a minha professora de anatomia da época, ela tinha medo, morria de medo, então a gente usava o esqueleto mesmo que ficava lá. Mas pode ser que você veja. Eu não cheguei a ver, eu queria, confesso, sou curiosa, mas enfim, já esteja preparada. A maioria, grande parte, assim, da sala é composta por mulheres. Então, se você é homem, cara, muito legal, Tem muita gente que tem preconceito com isso. Quando a gente fala nutricionista, a maioria já pensa em mulher, infelizmente. Então, se você é homem, comente aqui pra eu saber. E se você é uma mulher e é vaidosa, de deixar as unhas sempre feitas, grandes, saiba que, infelizmente, em algum período do curso você vai precisar deixar de fazer isso, tá? Você não vai poder entrar em laboratório com unha grande, principalmente na época de técnica e dietética, e nem com as unhas pintadas. É provável que você chegue querendo desobedecer, e se seu professor for aquele professor ético, que cumpre bem as regras, ele não vai te deixar entrar na sala antes de retirar o seu esmalte ou cortar sua unha. Isso já aconteceu com colegas da minha sala, que mesmo sabendo, porque a professora geralmente avisa antes da aula, a aula em laboratório é marcada, agendada, então você sabe com antecedência quando você vai precisar ir ao laboratório, e tem as regras, sem unha pintada, sem unha grande. Se você descumprir, você vai perder viagem porque você não vai poder entrar no laboratório. Quarto fato é que sim, você tem exatas, você tem aula de estatística, você tem conta, muita conta. Karen, como assim? Eu achei que era só humanas. Pois é, meu bem, você tem conta, você tem química,
né? Mas, como eu falei, se você tiver um bom professor, não vai ser difícil. E mesmo que você não tenha, graças a Deus, química é só básica, né? E depois tem bioquímica, que é um pouquinho mais avançadinho, mas você pode procurar isso tudo, né? Pra você conseguir entender e se aprofundar fora da faculdade. E por que você precisa aprender essas coisas? Porque como que você vai calcular um cardápio, calcular a quantidade de calorias que o seu paciente precisa obter, né, a partir do cardápio, sem saber calcular. Mas calma, que os cálculos são básicos. Expressões, aquelas expressões numéricas que tem multiplicação, divisão e soma, e você tem a ordenzinha para resolver tudo, é tudo fácil, tá? Geralmente é uma fórmula, você sempre usa aquela fórmula. A fórmula só depende de cada caso, se o seu paciente tem patologia é uma fórmula, se ele não tem é outra, para você descobrir uma coisa é outra, tá? Então pode ficar tranquilo que não é aquele bicho de 7 cabeças, você dá conta, acredita em você. Quinta dica, relacionada à terceira dica. A gente tem, pra quem não sabe, né, aula em cozinha, né, laboratório de cozinha. A gente aprende a cozinhar algumas coisas. E pra quem já sabia desse fato, a gente não sai formado, tá, pra competir, assim, pronto pra competir no MasterChef. Não, gente, a gente aprende o básico. Pra que a gente tem técnica dietética? Porque um dos nossos estágios é em 1 ano. Então, é legal que a gente saiba a diferença de alimento cru para alimento cozido. Então, vamos supor, o feijão, por exemplo. Quando a gente cozinha ele não cresce, né? Arroz não cresce. Quando a gente vai cozinhar em 1 a 1, a gente tem que evitar ao máximo desperdício. É um dos motivos pelos quais somos contratados, né? Para evitar desperdício, saber administrar a cozinha. Então, a gente precisa saber quanto de alimento cru a gente precisa para ter uma determinada quantidade de alimento cozido. Se a gente precisa, por exemplo, de meio quilo de feijão cozido, a gente não vai cozinhar meio quilo de feijão, porque quando ele cresce, ele aumenta de tamanho, ou seja, o volume dele aumenta, né? A quantidade dele aumenta. Então a gente tem que cozinhar menos de meio quilo para no final obter meio quilo. Então a gente tem conta também, né? Essa parte também é conta na teoria e depois a gente tem na prática. E uma coisa mais legal dessa aula, a coisa mais legal que eu mais gostava é que depois que todo mundo cozinhava, a gente comia. Era a parte mais gostosa da aula. Todo mundo experimentava a comida de todo mundo, era sempre uma delícia, muito legal de cozinhar. Você geralmente faz em grupo, né? Cada pessoa vai preparando uma coisa e no final o grupo junta a refeição inteira. É muito legal. Então é só o básico, tá? A gente não aprende tudo aquilo, mas pra gente ter noção mesmo da prática como funciona. E o sexto e último fato é que a gente não fica de branco o tempo todo, a gente não fica de jaleco o tempo todo, por mais que quando a gente está iniciando, né, seja muito legal, a gente se sinta, né, super especial e tudo mais andando de jaleco. Mas você vai aprender nos primeiros semestres, né, nas primeiras disciplinas, que isso é meio antiético, né, o ideal é que você use o jaleco somente dentro do seu consultório, né, pra evitar a contaminação e tudo mais. Você vai ficar andando, né, na faculdade inteira, na instituição inteira com o seu jaleco pra chegar com ele dentro do consultório sujo. Então não é certo, né? Não é nem questão de gosto, não é certo mesmo. Vocês aprendem isso na disciplina, que a gente não deve. Não que você, né, nossa, vou levar um xingão, vou ser proibido de alguma coisa. Não, mas você sabe, né? Você tem aula de que aquilo não é legal, tá? O correto é você somente colocar o jaleco. Inclusive, você não entra no laboratório sem jaleco, tá? Um dos materiais, assim, que você precisa no curso é touquinha. Aquelas touquinhas tipo de bailarina. Não é exatamente de bailarina, não é exatamente de bailarina, mas é tipo aquelas. Talvez você precise de luva, né? Na maioria não. Em algumas áreas de laboratório, assim, você precisa de luva. E jaleco, tá? Jaleco é legal que você comece assim o semestre com seu jaleco, já tudo certinho. Depois você arruma touquinha, luva, que não é em todo laboratório que você precisa. E é isso, gente. Os 6 fatos que ninguém te conta, né? Quando você fala que quer começar o curso de nutrição. Mesmo assim, são todos muito legais, né? Quem tiver interesse em começar o curso
tenho quase certeza que você não vai se arrepender, né? Depende do porquê você tá querendo exercer essa área, conhecer mais dessa área e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado, que esses fatos tenham ajudado vocês. Se vocês achavam, né, eu não fazia ideia de algum desses fatos, comenta aqui pra eu saber. Se quiserem também deixar sugestão de vídeo, algum assunto que vocês queiram, né, que eu traga, algum assunto específico, sobre estágio, eu vou trazer pra vocês mais à frente, tá? O meu estágio, creio eu, que começa agora em fevereiro ou março. Tô muito ansiosa, com medo, mas sei que vai dar tudo certo. Vou trazer também o máximo de conteúdo que eu puder sobre aqui pra vocês, tá? Pra vocês conseguirem se informar antes de começar estágio ou antes mesmo de começar o curso. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de curtir, que é muito importante pra mim compartilhar com quem tá pensando em conhecer mais dessa área maravilhosa, tá? Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um beijão. Tchau!